Sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto online na Lírio Armação, hoje numa modalidade bem especial. E não, você não entrou no canal errado, está no canal da Lírio Armação, culto online de quarta-feira. E é claro que você que está conectado conosco nas redes sociais, está nos nossos grupos de WhatsApp, já entende perfeitamente o que está acontecendo. Mas você que não teve essa informação durante o dia, ou que não reside em Salvador, talvez não esteja por dentro da logística da nossa cidade, Salvador está passando por chuvas muito fortes, tem impactado toda a logística da cidade, e por conta disso, hoje em especial, nós decidimos suspender o culto presencial e, de igual modo, a logística ela fica prejudicada para a equipe de culto, para o pregador, para o staff, para a equipe da banda, para os técnicos de som, a equipe da transmissão, até mesmo para estes o acesso ficou prejudicado. Então hoje nós vamos fazer uma transmissão online nesse formato. Embora o culto presencial tenha sido suspenso, nós estamos conectados e juntos aqui de alguma forma e vamos meditar numa palavra preciosa daqui a pouquinho. Logo de início eu quero convidar você a deixar o like nessa transmissão, compartilhe esse link com alguém. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. E eu quero te dar alguns avisos especiais. Nós temos alguns avisos já costumeiros da nossa comunidade e, para ser sincero, acredito que você está por dentro de todos eles. Mas tem dois avisos em especial que eu quero enfatizar aqui, e são dois avisos sobre o nosso batismo. No dia 1º de novembro, deste sábado a 8, 1º de novembro de 2025, vai ter alguém que vai ver esse culto aqui daqui a um ano, né? Tem que saber, 1º de novembro de 2025, a gente vai ter o nosso batismo na igreja e vai ser uma bênção, como sempre é, os batizandos, os familiares, os amigos, irmãos em Cristo, pessoas também. Talvez você da nossa comunidade fale assim, Thiago, não conheço ninguém que vai se batizar. Posso ir? Claro, com certeza. 1º de novembro, sábado, às 10 da manhã, é exclusivamente presencial, não tem transmissão, e sempre é um tempo muito marcante. A maioria dos batismos, normalmente ali eu estou servindo na equipe de mídia, fazendo ali os vídeos, os cortes, os takes, e eu sempre me emociono muito, é um tempo muito especial, um tempo único na vida dos irmãos, e vai ser muito marcante ter você lá também, orando, apoiando, glorificando e celebrando a vida dos nossos irmãos que descerão as águas no dia 1º de novembro. E aí tem uma pergunta que muita gente faz nas redes sociais, que é o seguinte, quando que vai abrir vaga para o batismo? Quando que eu posso me batizar na Lírio Armação? Então, como é que acontece? Todas as vezes que nós temos um batismo, nesse caso, o nosso próximo batismo é dia 1º de novembro, todas as vezes que a gente tem esse batismo, ao final do batismo, dias depois, a gente abre a vaga para o nosso curso de batismo. Então, fica atento, porque nos próximos dias vai abrir vaga para o curso de batismo e a melhor forma de você estar por dentro dessas vagas, pegar essas vagas, é você estando no nosso grupo de WhatsApp. É lá que a gente lança todas as novidades em primeira mão. Eventos, links de cultos, avisos emergenciais, inscrições. Tem alguns eventos na nossa igreja que a gente nem sequer chega a divulgar no Instagram. Às vezes tá chegando o evento e a pessoa fala, poxa, mas vocês nem divulgaram, porque a vaga esgotou, não tem mais vaga. Normalmente essas vagas já são preenchidas por quem está nos grupos de WhatsApp. Então, para você estar por dentro de tudo, inclusive do curso de batismo e de outras novidades, vem para o nosso grupo de WhatsApp e eu vou deixar duas informações fixadas na descrição, no topo do chat e também no topo dos comentários. A primeira informação vai ser o nosso grupo de WhatsApp para você acessar e a segunda informação, a nossa chave Pix, que já já eu falo. O segundo aviso especial é que no dia 6 de dezembro, nós teremos um batismo especial de adolescentes na nossa igreja. Olha que bênção! Já tem vários adolescentes que se inscreveram para o curso de batismo, tem uma turma específica para eles. E se você é um adolescente, está aqui me assistindo, ou você é pai, mãe, tio, primo, amigo, professor, responsável de alguma forma e quer passar essa informação para esse adolescente, pode convidá-lo para estar conosco também nessa turma de batismo. Para você se inscrever, basta clicar no link que nós vamos deixar lá no grupo de WhatsApp. Mas, Thiago, quando eu entro no grupo de WhatsApp, só tem as informações a partir do momento que eu entrei. Então, nós vamos deixar primeiro na descrição do grupo, que aí você consegue acessar a qualquer momento as informações, e também vamos lançar, logo ao final dessa transmissão, o link do curso de batismo para adolescentes. Então, 1º de novembro
vai ter o batismo geral, batismo para pessoas de todas as idades, e 6 de dezembro, um batismo exclusivo de adolescentes. Na Lírio Armação vai ser um presente de Deus desfrutar desse momento tão especial, tá bom? Gente, sempre relembrando, é claro, os nossos cultos presenciais, eles continuam normalmente, então hoje, nessa modalidade exclusivamente online por uma questão logística da nossa cidade, mas aos domingos, 8, 10h30 e 18 horas, nosso encontro presencial lá na Lírio Armação. Vai ser uma bênção, um presente de Deus ter você conosco também. Já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Hoje não tem banda, não tem ministério, eu vou fazer aqui o ofertório, né? Mas Thiago, faz aí, canta uma capela aí. Fala, meu irmão, se eu cantar a capela aqui, você vai sair a transmissão, você vai desligar. Então, brincadeiras à parte, hoje a gente não vai ter aquele momento de música, mas eu quero deixar disponível aqui a chave Pix do nosso ministério para você fazer a sua contribuição, o seu dízimo, sua oferta, a sua generosidade, de onde você estiver. Nossa chave Pix é doar@lirioarmação.com.br e eu vou deixar por escrito no topo do chat, no topo dos comentários e no topo da descrição aqui dessa transmissão, tá bom? Então é só olhar, é só clicar para copiar e fazer a sua doação pela nossa chave Pix. Inclusive, eu quero aproveitar para te convidar, você que ainda não contribuiu com o Mercado Solidário, todas as vezes que você for a um culto presencial, leva com você alimento não perecível, material de higiene, material de limpeza. Tudo isso é levado para o nosso Mercado Solidário, que é um dos traços, uma das vias da nossa ação social, que abençoa muitas pessoas. Tem sido uma bênção de Deus desde a pandemia, muitas famílias sendo abençoadas, capacitadas, ministradas. Nós temos também uma ministração especial espiritualmente sobre elas. Nós temos ações de capacitação terapêutica, capacitação profissional. Meu Deus, é uma bênção do céu o que o Senhor tem feito através da ação social, através do Mercado Solidário, e graças ao Pai que Ele colocou você para ser um doador, uma doadora, alguém que vai se voluntariar em ofertar um material de higiene, material de limpeza, um alimento não perecível que vai chegar como presente de Deus na vida e na mesa de alguém, tá bom? Então vai para o culto presencial, leva uma doação, esse vai ser um presente do céu para o coração de alguém. Gente, vamos para a palavra de Deus? Antes de nós lermos a palavra, eu quero orar com você. Então abre a sua Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, e vamos orar para que o Senhor ministre aos nossos corações uma palavra bem breve, rapidinho mesmo, para o Senhor Deus soprar algo assim precioso nos nossos corações. E que bom que você está aqui mesmo online, mas com certeza, eu oro para que com certeza o Espírito Santo faça morada em seu coração, torne a presença dele notável aonde você está. Talvez você está em casa assistindo, você pode estar no carro, pode estar no trabalho, em algum lugar. Que o Espírito Santo entre nesse lugar e faça a presença dele notável para a sua vida e que ele torne o seu coração sensível para o que vai ser ministrado nos próximos minutos, tá bem? Vamos orar? Una sua fé com a minha e aproveito, inclusive, para você que quer deixar um pedido de oração, você pode deixar nos comentários, você pode deixar também no chat, toda a transmissão online da nossa igreja, a nossa equipe de intercessão está atenta aos pedidos que são feitos e eles oram junto conosco e grandes milagres podem ser gerados através dessa unidade de oração. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo, muito obrigado por essa oportunidade. Nós te fazemos um clamor especial, Senhor, por todos que estão em alguma situação logística desafiadora, para dizer o mínimo, na cidade de Salvador, por conta das chuvas. Como Igreja de Cristo, nós oramos por essas pessoas, te pedimos, tenha misericórdia, que o Senhor levante sustento, que o Senhor levante provisão, que o Senhor levante livramento sobre essas pessoas. Nós pedimos, Pai, que o Senhor estenda também tua mão de bênção sobre cada casa, sobre cada lar, cada família que está nesse momento conectado conosco. Te pedimos, Deus, nos dá uma sensibilidade do céu para ouvirmos a sua voz, entendermos a tua direção e coragem para seguirmos ela, mesmo que seja desafiadora, mesmo que seja difícil. Que o Senhor fale conosco a partir desse momento, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, lembrando sempre para você que entrou agora aqui, Thiago, cliquei aqui agora, entrei no link, parece que eu estou em outro canal, hackearam, invadiram. Fica tranquilo, nada disso, graças a Deus.
Infelizmente, nós estamos com desafios logísticos em Salvador por conta das chuvas, razão pela qual a gente suspendeu o culto presencial, mas para não perder esse momento de estarmos aqui juntos, ouvimos uma palavra no meio da semana, a gente está fazendo a transmissão especificamente dessa forma hoje. Lembrando que quarta que vem e também aos domingos retornam normalmente os nossos encontros presenciais, tá bom? Abriu sua Bíblia comigo aí, 2 Reis 19? 2 Reis capítulo 2, verso 19. Eu vou pedir, inclusive, para que você tome um espaço de anotações aonde você estiver, tá bom? É muito importante isso. Talvez você já estou na correria aqui, não consigo, realmente só conectei aqui para poder ouvir a palavra, mas não consigo anotar. Tudo bem. Mas se você tiver um espaço de anotações, seja papel e caneta, seja o bloco de notas do celular, seja aquele grupo que você tem. Quem tem aqui um grupo no WhatsApp que só tem você no grupo, né? Aquele grupo para anotações, para emergência. Seja um grupo como esse, é muito importante você anotar algumas coisas, porque não se engane, não se engane. Algumas coisas você aprende ali com o que o pregador, a pregadora está falando, mas tem coisas que o pregador nem falou, mas Deus soprou no seu coração. Você está ouvindo a palavra, você está lendo ali, você entendeu algumas coisas. Às vezes é algo bem específico da sua vida, você vai lá, anota, e quando você vai revisitar o texto, o teu entendimento está mais claro, o teu entendimento está mais profundo. É extremamente importante você ter essa prática continuada de tomar notas das pregações que você ouve. Isso te ajuda muito a estudar a palavra de Deus e a solidificar o que Deus quer falar ao seu coração, tá bom? 2 Reis, capítulo 2, verso 19, está escrito assim: Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, essa cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. E quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água, não causará mais mortes e nem deixará a água improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Para quem não sabe, Eliseu, ele foi um grande profeta, um personagem assim que eu recomendo depois você estudar a vida dele. Foi um grande homem de Deus, um homem que evidenciou muito do poder sobrenatural de Deus através da sua vida. Para se ter ideia, muitas pessoas já devem ter ouvido a expressão assim: Elias teve porção dobrada. Ou perdão, Eliseu teve porção dobrada do espírito de Elias. E isso, de certa forma, até se materializa na quantidade de milagres que cada um realizou. Elias tem documentado na Bíblia 7 milagres. Eliseu realizou 13 milagres em vida e um milagre pós-vida. Como assim, Tiago? Milagre pós-vida? O que é que Eliseu realizou? Acontece que quando os ossos de Eliseu eles estavam num túmulo, estavam ali num buraco, quando numa determinada fuga de uma batalha, um soldado já sem vida é lançado ali no mesmo túmulo de Eliseu. Ao tocar os ossos de Eliseu, o soldado ressuscitou. Olha que interessante isso. É claro que o poder não estava nos ossos de Eliseu, o poder está em Deus, é Deus que opera os milagres, mas Eliseu tem essa contagem: 13 milagres em vida, um milagre depois que ele morreu. Ao tocar nos ossos dele, um soldado reviveu. Elias, 7 milagres, Eliseu, 14 milagres, mas obviamente, o que evidencia a marca de Deus na vida dele não são os milagres que ele realiza, mas toda a completude, a vida dele, a teologia dele, as atitudes dele, tudo isso nos ajuda a aprender muitas coisas. E esse é um dos milagres que Eliseu realiza, um milagre de purificação. Nós estamos aqui, gente, num cenário da cidade de Jericó, e Jericó é muito conhecida com a famosa musiquinha que a gente canta, né? Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Então essa história todo mundo conhece. Josué, junto com o povo de Deus, ele rodeia a cidade ali durante 7 dias. O povo grita, as muralhas da cidade caem. Tem também ali a história de Raabe, que residia em Jericó, tá nessa história. Ela é resgatada dessa destruição e ela se torna, inclusive, uma pessoa que vai estar na linha hereditária do Messias. Na descendência de Raabe, ali que vai vir o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. E Jericó era uma das grandes cidades daquele tempo. Na verdade, Jericó é considerada a primeira, a mais antiga grande cidade, por assim dizer, do mundo.
E nesse momento, Eliseu está aqui em Jericó e chegam alguns homens para Eliseu e falam o seguinte: Eliseu, como podes ver, a cidade é bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Eu te convido a refletir nessas três citações, digamos assim, sobre essa cidade. Uma citação positiva, a cidade ela é bem localizada, coisa positiva, porém, a água não é boa e a terra é improdutiva. Vou te fazer uma pergunta. Você concorda comigo que nós estamos no tempo mais privilegiado, ou um dos mais privilegiados para se viver na história? É claro que nós temos hoje problemas como nenhuma geração jamais teve. Mas nós somos muito privilegiados em termos de avanço científico. Somos muito privilegiados em termos de avanço medicinal. Somos muito privilegiados em termos de tecnologia, e aí tecnologia de todas as áreas. Tecnologia não só na parte de eletrônicos, de conexão de internet, mas também de construção civil, de organização de sociedade, tecnologias de diversas áreas que nunca estiveram tão avançadas quanto no nosso tempo. Ou seja, nós estamos situados no tempo, em um tempo privilegiado. Nós nascemos num tempo muito privilegiado, onde muitos dos problemas que outras gerações tiveram, nós não temos mais, por conta de diversos avanços. Isso me faz associar essa questão aqui da cidade estar bem localizada. Nós estamos bem localizados no tempo, nós somos muito privilegiados no tempo. Tanto é que o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, eles não tinham aqui essa conexão e essa plataforma para fazer uma transmissão online e conversar sobre a palavra de Deus. Você vê que as cartas do apóstolo Paulo, a grande maioria delas, surgem de uma necessidade de trazer uma resposta a um problema que estava acontecendo em determinada igreja. Ele não podia estar lá presencialmente, não tinha também a transmissão no YouTube, então ele mandava essas cartas. Hoje a gente tem essa facilidade de tecnologia. Só que essa mesma cidade que é bem localizada, ela não tem a água boa, ou seja, a água dela não é boa e a terra é improdutiva. O que é que isso quer dizer? Água na Bíblia, gente, tem a ver muitas vezes com vida espiritual. E a terra improdutiva, tem a ver com esterilidade espiritual. Terra improdutiva é o seguinte: você planta a semente, mas daquela semente você não tem fruto. Por quê? Porque a terra está improdutiva. Então isso fala sobre esterilidade espiritual. Olha que interessante. Ao mesmo passo que nós, como sociedade, nós como geração, como civilização, nós somos uma civilização bem localizada na história, mas eu também vejo que nós somos uma civilização cuja água não é boa, ou seja, a nossa vida espiritual ela está poluída, ela está contaminada. As filosofias que a gente abraça, o estilo de vida que a gente tem é completamente contaminado. O nosso ensino, de modo social mesmo, falando até espiritual, muitas vezes é contaminado, é deturpado. Embora a gente tenha acesso a muita informação, a gente não consegue confiar nas informações que tem por conta da quantidade de distorções, de mentiras que existem por aí, não é verdade? Então a nossa água não é boa e muitas vezes a nossa terra também é improdutiva, porque não temos conseguido frutificar bem, mesmo com o avanço da tecnologia, mesmo com os privilégios sociais, mesmo com os avanços sociais. Olha como este cenário, que é pintado aqui há milênios atrás, é pintado muitos e muitos anos antes de Cristo, esse cenário parece ser o cenário da nossa sociedade nos tempos de hoje. Então, terra improdutiva, cidade bem localizada, fala sobre nós sermos bem localizados na história. Água não ser boa, fala sobre uma vida espiritual contaminada. E terra improdutiva, fala sobre uma vida espiritual improdutiva, uma vida espiritual esterilizada. Gente, quando eu bati o olho nesse texto, isso aqui me soou mais atual do que nunca. Tem uma frase que diz assim: o evangelho ele é mais atual que o jornal de amanhã. E uma vez alguém perguntou assim: poxa, como é que o evangelho pode ser tão atual quanto o jornal de amanhã,
se o livro mais recente que a gente tem foi escrito há aproximadamente 2.000 anos atrás, certo? Esse escrito aqui mesmo é muito mais antigo, infinitamente mais antigo. Mas o livro mais atual da Bíblia, cronologicamente falando, é 2.000 anos atrás. Você pensa, como que esse livro pode ser mais atual do que o Jornal de Amanhã? Porque embora ele tenha sido escrito há muitos anos atrás, as lições desse livro, elas são ministradas ao nosso coração hoje e nos atingem agora com exatidão, com uma cirurgia profunda. Algumas vezes, ao final de algumas ministrações, algumas pessoas falam assim, olha, a pregação de hoje, ela falou comigo parecendo que o pregador sabia tudo que eu estava sabia tudo que eu estava passando. Parece que alguém contou a minha vida aí para esse pastor, esse pregador aí. Mas por que isso acontece? Porque que essa palavra que é ministrada, que foi escrita há milênios atrás, essa palavra, ela fala conosco hoje. E o Deus que nos conhece faz a gente aprender com essa palavra ainda hoje. Profundo isso. Mas vamos seguir aqui para não ficar muito longa essa palavra. Eu quero meditar rapidamente com você. O versículo 20 vai dizer assim, Eliseu, ele recebe esse diagnóstico, certo? Então os homens chegam ali para Eliseu e falam assim, olha, essa cidade é bem localizada, mas a água não é boa. Essa é uma expressão para dizer que a água estava contaminada. E a terra é improdutiva. A cidade é boa, bem localizada, tem todo o potencial do mundo, mas não rompe, não faz, a coisa não acontece. O que está acontecendo? Eliseu, a gente precisa de uma solução. Aí o verso 20, o profeta vai começar a fazer aqui, gente, uma simbologia e nela está a solução. Eu preciso que você abra os seus olhos para isso aqui. Versículo 20. E disse ele, ou seja, disse Eliseu, disse o profeta, ponham sal numa tigela e tragam-na para mim. E disse Eliseu, ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Olha só, quando Eliseu recebe essa informação de que a cidade era boa, mas a água era contaminada e a terra era improdutiva, ele pede alguns elementos, porque ele vai fazer um ato profético. E quando Eliseu pede esses elementos, os dois elementos que ele pede são o seguinte: primeiro, um sal, peguem sal e coloquem numa tigela nova. Sal na Bíblia tem a ver com a purificação. Tanto é que lá nos evangelhos, Jesus vai dizer, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O sal tem a ver com a conservação, tem a ver também com a purificação, e sal também tem a ver com a aliança. Sabia disso? Em alguns momentos do Antigo Testamento, você vai ver esse termo assim, ó, aliança de sal. Esse termo aliança de sal, talvez você pense, poxa, aliança de sal? Sal é uma coisa que é pó. Isso não está simbolizando fraqueza, não? Não. A ideia de aliança de sal é que era uma aliança duradoura, não era uma aliança de 5 minutos, não era uma aliança, uma besteirinha qualquer. Algo duradouro, afinal de contas o sal estava conectado à conservação, estava conectado à purificação. E muitas alianças de sais são citadas na Bíblia como símbolo de uma aliança maior. O Evangelho, que é o anúncio de uma aliança de Deus para com o seu povo. Então, quando Eliseu fala assim, ó, tragam um sal, isso representa a graça purificadora do Evangelho. Essa graça purificadora que vai nas nossas águas contaminadas da alma, que vai nas terras improdutivas do nosso coração. Para pensar em quais lugares da sua alma existe um ensino contaminado, existe uma terra improdutiva. Na verdade, a terra improdutiva, ela é consequência da água contaminada, sabia disso? Aí a gente pode falar sobre crenças limitantes. A gente pode falar sobre falsas crenças. Você abraça uma mentira, você acredita numa mentira, e aquela mentira fica roubando a sua vida. Mentiras sobre Deus, mentiras sobre você mesmo, mentiras sobre o seu futuro, mentiras sobre o outro. E essas mentiras são como águas contaminadas na alma, águas contaminadas das nossas emoções, que tornam o solo do nosso coração improdutivo. Mas o sal, a graça purificadora do Evangelho, a aliança de Cristo para conosco, ela tem um poder transformador. Eliseu fala assim, pega esse sal e coloca numa tigela nova.
E aqui eu quero lembrar de uma palavra que está lá no livro do profeta Ezequiel. Não confundir, tá? Por favor. Eu mesmo confundo muito. Mas não confundir. Eliseu é um, Ezequiel é outro. E lá em Ezequiel, está escrito lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, que Deus ele tiraria um coração e daria um novo coração para o seu povo. E esse novo coração é um coração habilitado para obedecer. É um coração habilitado para seguir a vontade de Deus. É um coração que está, a palavra da moda, desintoxicado. Um detox, é algo novo, completamente novo, que Deus vai colocar em você. Por isso que Eliseu fala assim, ó, pega esse sal e coloca numa tigela nova. Pega uma tigela usada não, vou colocar numa tigela nova. A graça de Deus te dá um novo coração. Esse novo coração é transformador. Quantas vezes você já parou para pensar na sua vida e pensar assim, olha, essa coisa da minha vida, ela não tem mais jeito. Essa coisa da minha vida, ela não tem mais saída. Isso aqui não tem como resolver, Tiago. Já tentei de todas as formas. Você começa a mandar lista, né? Tiago, já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei aquilo outro. Já tentei assim, já estou cansado de tentar. E de fato, tem coisa na nossa vida que não tem jeito. Para o homem. Mas para Deus nada é impossível. Algumas coisas são impossíveis para o homem, mas para Deus nada é impossível. E essa transformação de coração, nós, com o nosso próprio esforço, nós não conseguimos, não tem jeito. Ninguém vai conseguir pelo próprio esforço. Mas existe um Deus que faz uma aliança de sal com o seu povo. Um Deus que derrama uma graça purificadora sobre uma tigela nova, sobre um coração novo. Ele vai nos dar esse novo coração. Esse novo coração é uma nova vida que nos espera. Sabe aquela pessoa que você fala assim, Tiago, fulano de tal, só Deus na vida dele, só Deus vai mudar tal coisa. É justamente, é só Deus mesmo. E esse Deus, ele não apenas pode, ele também quer mudar a nossa vida. Meu pai, agora você está pegando fogo aqui. Interessante, gente, que muito se fala, por exemplo, na neurociência, sobre neuroplasticidade, né? Eu gosto muito desse termo, talvez algumas pessoas não entendam, já o que é neuroplasticidade. Esse termo neuroplasticidade significa na capacidade neuronal que nós temos de nos reinventarmos, por assim dizer. Aprendermos uma coisa nova. Quando você aprende algo novo, então digamos que você vai sair dessa pregação aqui pensando assim, olha, aprendi algo novo. Eu nunca tinha visto esse texto, essa história, ou eu já tinha visto essa história e nunca tinha entendido a simbologia dela. Esse algo novo que você aprendeu, né, são novas ligações neuronais do seu cérebro, é neuroplasticidade, o seu cérebro se renovando. É por isso que quem estuda, quem lê, quem está com a mente ativa, vai envelhecer mais tarde, vai permanecer mais jovial, vai permanecer mais vigoroso, vai estar mais atento, a capacidade cognitiva vai estar mais atualizada, porque é como se ele estivesse malhando o cérebro. E essa neuroplasticidade, ela nos traz a esperança mesmo de que se nós temos capacidade de mudar, existe uma possibilidade de mudança no nosso interior, sabe? E mesmo que a nossa capacidade neural de transformação, ela vai diminuindo com o tempo, você vai ficando velhinho ali, vai diminuindo, né? Essa capacidade de neuroplasticidade vai diminuindo. Ainda assim, o evangelho ele pode nos transformar de fora para dentro. Porque a transformação do evangelho não é do intelecto para o coração, é do coração para o intelecto. A capacidade de transformação do evangelho é do coração para o intelecto. Impressionante isso. Primeiro ele atinge o coração. Por que o coração, Tiago? Porque o coração é dele que procedem as saídas, as fontes da vida. E uma vez que o nosso coração foi alcançado por Jesus, nosso intelecto começa a mudar. Nossas emoções começam a ser impactadas. E toda a nossa vida vai ser renovada por esse sal que está entrando aqui nas fontes. É interessante, gente. Olha só. Versículo 21. Eliseu foi à nascente e jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei essa água e não causará mais mortes e nem deixará a terra improdutiva. Olha que interessante, gente. Eliseu então pega essa tigela nova com sal. Você já sabe tudo o que isso representa. E ele vai na nascente do rio. O que é que isso ministra aos nossos corações? Nós precisamos ir na origem do problema. Eu penso que muito do nosso correr em círculo tem a ver com nós tentarmos lidar com os sintomas e não com a raiz do problema. Quando a gente tenta lidar com os sintomas,
Quando a gente tenta lidar com as consequências e não a raiz, e não com a raiz, a gente tende a repetir ciclos viciosos em nossa vida. Vamos por um exemplo? Você toma uma decisão errada. Essa decisão errada tem consequências sobre você. Essas consequências são horríveis. Aí você fala assim, Tiago, pelo amor de Deus, ora pela minha vida, porque minha vida ficou um desastre depois que eu tomei essa decisão. Eu vou orar por você. Você está orando, está pedindo a Deus ali para Deus aliviar a dor que a sua decisão causou. Aí Deus vai lá, atende tua oração, atende, ele responde você, ele alivia a sua dor, ele, sabe, ele melhora aquele quadro, ele transforma a sua vida. Só que aí quando você está renovado, transformado, você vai lá e toma a mesma decisão errada. Por quê? Porque a raiz do problema não foi tratada. Você está tentando tratar só os sintomas. Você está o tempo todo dizendo assim, ó, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda para que Deus atinja os seus sintomas. Mas na verdade, Deus quer atingir a raiz do problema. E a raiz é o mais profundo do nosso coração. Provérbios 4:23 diz assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olha que interessante. E nesse momento, Eliseu pega esse sal e ele joga na nascente daquele rio. É como se Deus, e o profeta aqui representa o divino, ele é uma representação divina aqui na terra, ele pega esse sal, que é a graça purificadora do evangelho, e ele joga nas nascentes do rio. Deus vai pegar essa graça e vai colocar ali na parte mais íntima do teu coração. E o que é a graça de Deus, gente? A graça de Deus é o suprimento de Deus que paga as nossas dívidas, que supre as nossas necessidades. É o favor imerecido. Você não merece, mas você foi alcançado por esse amor que vai preencher as suas lacunas. Você é alcançado por esse amor que vai corrigir as suas rotas. Você é alcançado por esse amor que vai transformar as suas crenças fundamentais. Talvez você nasceu, cresceu e viveu debaixo de algumas crenças que travavam sua vida, que influenciavam negativamente você, que acorrentavam a sua existência. A graça de Deus te dá agora novas convicções. Ela quebra as mentiras, ela quebra os falsos argumentos e ela agora te coloca sobre um fundamento, que é um fundamento inabalável. E quando essa graça, quando esse sal é jogado ali na nascente, o profeta fala assim, ó, assim diz o Senhor. Por que o profeta falou isso naquele momento? Para evidenciar que o poder não estava no sal e o poder também não estava no profeta. Entende? Talvez algumas pessoas possam ouvir uma pregação como essa e possam chegar e dizer que, olha, Thiago, então amanhã eu vou pegar um sal aqui na minha casa, vou comprar uma tigela nova e vou fazer aqui um ato profético que Deus vai revolucionar a minha vida. Não, a ideia não é essa. O poder não está no sal, o poder não está na tigela, o poder não está na pessoa do profeta. O poder está na palavra de Deus. A palavra de Deus traz à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus cria uma realidade que não existe nesse momento. Esse é o poder transformador do Evangelho de Jesus. Você olha para uma pessoa assim e fala assim, rapaz, essa pessoa não tem jeito. Por quê? Porque você está analisando o que a pessoa tem. Você está analisando o que a pessoa é. Você está analisando o presente daquela pessoa. Isso é uma conclusão, não tem jeito. A graça de Deus cria uma nova pessoa. A graça de Deus traz para o cenário coisas que ainda não existiam. A palavra de Deus traz à existência aquilo que não existe. Receba isso no seu coração. Creia com toda a fé que você tem, que a graça do Senhor, ela traz à existência coisas que ainda não existem e pode transformar profundamente a sua vida. Você recebe isso? Você crê nisso mesmo de todo o coração? Aí o profeta fala assim, ó, assim diz o Senhor, purifiquei essa água, não causará mais mortes e nem deixará a terra improdutiva. O termo aqui para purificar é rafá, que é curar, né? É como se o profeta estivesse curando essas águas. Esse é o mesmo termo utilizado, gente, por curiosidade, lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26, está escrito assim, ó, eu sou o Senhor que te sara. Eu quero que você repita essa frase para você mesmo. Não é um mantra. É uma pregação que você está fazendo para o seu próprio coração. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te sara. Onde você estiver agora, você vai dizer assim,
O Senhor é o Deus que me sara. O Senhor é o Deus que me sara. Você está online com a gente? Está no chat aí, botar nos comentários também. O Senhor é o Deus que me sara. Coloca mesmo, creia nisso, creia nisso. O Senhor é o Deus que me sara. Quantas vezes a nossa vida ela está bem localizada, como a cidade de Jericó estava, mas as águas da vida estão contaminadas. As emoções estão contaminadas. A terra está improdutiva, sabe? A vida não rompe, não acontece, não frutifica. Parece que a vida vai ficando cada vez mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais pesada. Vai ficando pior. Vai ficando tudo travado, tudo enrijecido. A coisa vai... Meu Deus! Mas a graça de Deus vem lá. Ó. Assim diz o Senhor, purifiquei essa água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. O que é que isso fala, gente? É que a graça de Deus, ela não resolve só um problema temporário. Ela resolve um problema que é eterno. Quando a gente vai para o versículo 22, está escrito assim, ó, e até hoje a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu. A palavra de Deus sobre a nossa vida, ela tem esse poder que indica a permanência. A obra divina, ela é eficaz. A obra divina, ela é duradoura. A transformação de Deus não é uma transformação que você vai sentir ali num determinado momento só, sabe? Às vezes você está enfermo e tudo que você mais quer é uma anestesia, porque você não aguenta mais a dor. Aí você toma anestesia para passar a dor. Só que o efeito da anestesia passa e a dor volta. Por quê? Porque você não está curado. A graça de Deus, ela te cura. Ela te traz uma transformação que é efetiva. Não é uma transformação temporária. Eita, Jesus, bolou a língua aqui agora. É uma transformação definitiva. Você não se torna o perfeitão da vida quando a graça de Deus te alcança. Então agora eu nunca mais vou falhar, nunca mais vou pecar, nunca mais vou errar, nunca mais vou cair. Não, a Bíblia não fala isso. Mas agora você está desenvolvendo uma nova criatura que foi gerada em você através do Espírito de Deus. E essa graça que você está alcançando, que você está ouvindo hoje, que está te alcançando hoje, ela serve para amanhã, ela serve para depois de amanhã, ela serve para a semana que vem, ela serve para o mês que vem, ela serve para o ano que vem, ela vai servir para toda a sua vida. Porque não é algo temporário, é algo que é efetivo, é algo que é duradouro, é algo que é para sempre. Quando Eliseu pega aquele sal e coloca nas nascentes, e aquela água é purificada, isso ministra aos nossos corações de que a graça de Deus, colocada no mais profundo e no mais íntimo do nosso ser, vai purificar a nossa água. Isso fala sobre um purificar de emoções. Isso fala sobre cura de traumas. Isso fala sobre transformação de mente. E da mesma forma que a água contaminada era a razão da terra improdutiva, agora a água cristalina vai ser a razão de uma terra que vai dar muitos frutos. Aí Jesus diz assim lá no Evangelho de João, muitos anos depois dessa história aqui, em João capítulo 7, Jesus fala assim, eu sou a água da vida. Quem beber de mim jamais tornará a ter sede. E quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que esse rio de águas vivas, que o Espírito de Deus pode gerar no seu coração, seja agora agitado, seja agora movido, seja agora sacudido no seu interior. Receba renovo onde você está, receba a graça de Deus onde você está, receba a transformação do Senhor aonde você estiver. Amém? Eu quero orar com você para fechar esse nosso culto online e para solidificar essa palavra em seu coração. Antes de a gente fazer a oração final e fechar essa nossa transmissão, lembrando sempre, gente, nesse domingo, 8, 10 e meia, 18 horas, também na próxima quarta-feira, os nossos cultos presenciais continuam normalmente. Hoje foi apenas um desafio logístico que nós tivemos e para não perdermos essa oportunidade. Olha que bênção que a gente está tendo aqui conversando sobre a palavra, né? A gente não perder essa oportunidade, a gente fez a transmissão dessa forma, mas os nossos cultos presenciais, eles retornam normalmente aos domingos e às quartas-feiras, sem falta, querendo o bom Deus. Já se inscreveu no canal? Já deixou o like nessa transmissão? Faz isso e vamos orar para a gente fechar essa nossa transmissão hoje. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra que nos cura. Muito obrigado por Tua palavra que nos transforma. Assim como aquela cidade, Pai, embora fosse bem localizada, mas as águas estavam contaminadas, a terra estava improdutiva. Muitas vezes nós nos encontramos assim.
Mas o sal lançado na nascente gerou a purificação. E nós cremos que a tua graça, que a tua aliança, colocado no nosso coração, nas nascentes do nosso ser, no mais profundo do nosso ser, é suficiente para nos purificar, é suficiente para nos transformar, é suficiente para nos sustentar, Pai. E assim como aquela purificação não foi uma purificação temporária, mas uma purificação definitiva daquelas nascentes, nós te clamamos para que a graça que hoje nos alcança nos transforme para sempre. Na verdade, a tua graça sempre faz isso. Mas nós precisamos, na nossa limitação, muitas vezes a nossa incredulidade, lembrar isso. E nós declaramos para o nosso coração que nós nos apoiamos na sua graça. Nós nos apoiamos no seu amor. Nós nos apoiamos no seu favor. Nós não nos apoiamos em nossa performance nem no nosso mérito, mas na sua graça, ó Deus, aquela que nos sustenta. Meu Pai, visita cada coração nessa noite, cada fonte que está com água contaminada por alguma razão, seja por um trauma, por uma emoção desajustada, por um pensamento, uma crença que é uma mentira, que é um equívoco, que não tem base na sua palavra. Meu Deus, visita essas fontes contaminadas na alma nesse momento hoje, trazendo cura interior, porque nós cremos que o Senhor Jeová Rafá, o Senhor é o Deus que nos sara. E nós te agradecemos por sua linda obra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de encerrar essa transmissão, lembrando sempre dos 2 avisos que eu vou deixar fixado na descrição aqui da transmissão, no topo do chat e também no comentário fixado, que é o nosso grupo de WhatsApp para você entrar e receber todos os avisos da nossa transmissão, e também a chave Pix para você fazer a sua oferta, a sua entrega, a sua generosidade nesse momento, tá bom? Deus abençoe muito a todos, shalom no coração, comenta aqui como foi que Deus falou o seu coração através dessa palavra, e até a próxima. Desse momento, é claro, espero que demore muito, espero que não tenhamos mais desafios logísticos, mas se tivermos, estaremos aqui de volta também, e que bênção, que presente é compartilhar esse breve tempo com cada um de vocês. Shalom no coração, família Lírio, até a próxima, tchau, tchau.